A paz do Senhor a toda a igreja, a todos que estão no meu Facebook. Há uns 4 anos que eu estou pregando a palavra de Deus aqui na internet. Confesso que eu parei de ler a Bíblia no Salmo 70. Eu continuo aqui estudando a palavra de Deus, sofrendo desta comunicação para aprendizado da palavra de Deus. Glória a Deus, eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito em prol do meu ministério. Ainda que venham as humilhações, as perseguições, igual diz o apóstolo Paulo, ainda que somos perseguidos, mas ainda a palavra do Senhor diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quem sabe muitos não gostam do nosso ministério, ou não nos aprovam, alguns. Mas o importante é que não foram pessoas que morreram no Calvário por amor de nós, foi só Jesus. O ser humano ele tem um monte de imperfeições, irmãos. Muitas das vezes um quer ser melhor do que o outro. Muitas das vezes achamos que nós somos os melhores. Mas eu sempre falo uma coisa: Deus não está buscando os melhores. Deus está buscando uma igreja que tem característica, qualidade diante dele. O que é qualidade? É diferente de ser o melhor. Qualidade é essa que Deus está buscando de uma igreja, verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador não está preocupado se alguém vai gostar da oração dele na casa dele ou não. O verdadeiro adorador não está preocupado com quem vai falar mal da nossa vida. As panelinhas, os grupinhos, as fofocas. Mas estamos de pé pela graça de Deus. Se não fosse Deus, não estaríamos de pé. Então, a palavra de Deus, poderosa, estamos na segunda maior festa do Pentecoste. Mais uma vez eu vou falar um pouco sobre o Pentecoste, quando o Pentecoste ele chegou no Brasil. Estou estudando essa parte aqui. Qual que é a importância do Pentecoste dentro do culto? Qual que é a importância do Pentecoste na pregação? Qual que é a importância da oração para obter a presença de Deus? Qual que é o problema de não ter a presença de Deus na igreja? Por que não temos os porquês, né? Por que não temos a presença de Deus no culto? Por que muitos criticam as línguas estranhas, né? Por que alguns obreiros são rebeldes, que até diz assim, não vive o que prega? Por que, irmãos, Satanás está usando até obreiros dentro da igreja? Por que chegamos no culto somente para dizer que somos obreiros, não ora mais, não tem presença de Deus? Porque, irmãos, eu classifico um obreiro, uma pessoa que se apega mais à obra de Deus. Se apegar à obra de Deus não é simplesmente chegar na igreja e varrer a igreja. Não é simplesmente passar um pano no chão, cumprir minha tarefa. É muito mais do que isso. O obreiro está dentro do trabalho, do exercício do pastor. Ele não é o pastor. Mas qual que é o exercício do obreiro? Orar também. Visitar. Porque o pastor, ele não está na igreja sozinho. É igual um gerente. Se o gerente não estiver na empresa, vai ter alguém responsável por cumprir essa tarefa. Mas também é pesado para um gerente guiar uma empresa. É a mesma coisa a igreja. Nem todo mundo quer orar. Nem todo mundo, amigos, quer ler uma Bíblia com 66 livros, simplesmente para ser um obreiro, um pregador da palavra. Hoje eu tenho 35 anos, 4 anos de ministério, 3 leituras bíblicas. O que eu aprendi até aqui? Me dedicando nos estudos, né? Estudamos a vida inteira, jogamos o caderno no lixo, temos um ensino médio, estudamos, parece que as coisas são em vão, meus amigos. Não é em vão a nossa escola. Não é em vão nossos pais que compraram cadernos, canetas, até nós chegarmos aqui. Então, quando eu olho a Bíblia no seu literal, como eu pude estudar, eu estou aqui na Palavra de Deus, são 11 horas e 56 minutos, aqui em Campinas, e eu creio que Deus ele é poderoso para quebrar o mar por terra. Eu creio que Deus ele tem
creio que Deus ele tem um chamado para cada um de nós. Ainda que somos frustrados, ainda que somos perseguidos, mas eu sei que Deus ele é poderoso. Eu vou pregar aqui sobre a Rua Azusa, o movimento pentecostal, que é claro que não foi a Rua Azusa, nem foi, meus queridos, essa situação que foi gerar o Espírito Santo na vida de alguém. Não existe isso. Tá? Porque teve que ter a Rua Azusa, porque teve que ter, com todo respeito, Daniel Berger, Wingner vir no Brasil para a presença de Deus atingir alguém. Não, isso foi uma marca do Pentecoste. Tá? É para nós falar a história do início do Pentecoste no Brasil, mas não foi por causa desse início, porque isso tem que partir do ser humano. Para ter a presença de Deus tem que partir das 3 partes do ser humano. Ou seja, a alma e o corpo tem que estar debaixo do Espírito Santo. E para estar debaixo do Espírito Santo eu não posso andar com o meu orgulho, com a minha falta de educação, mesmo sendo obreiro. Não adianta se formar num curso e chegar na igreja, irmãos, numa ira, numa contenda, achar que nós é o dono do pedaço. Então, meus queridos, quando eu aprendi, eu cresci aqui na Igreja Assembleia de Deus em Vinhedo, Deus abençoe a vida do pastor Silvio até hoje. Eu tento ver aí se eles me adicionam, não me adicionou ainda no meu Face. Eu peço aí ao vivo aqui, me adiciona aí no meu Facebook. Amém, Deus abençoe a sede da Assembleia de Deus de Vinhedo. Eu fui batizado aí com 12 anos de idade, 9 anos nas águas. Quer dizer, 9 anos eu fui batizado com línguas estranhas, 12 anos nas águas. Então eu vou falar um pouco sobre essa matéria. Vou trabalhar sobre a matéria aqui sobre a matéria do Pentecoste no Brasil, porque eu até mesmo fiz isso ontem em outro aplicativo, mas ficou 1 hora e pouco aí de estudo, eu não pude compartilhar aqui. E para a maior desenvoltura daquilo que é aprendizado, e pelo tempo que é curto, que nós temos na igreja, o bom usufruir do arquivo, como uma caneta ou como um arquivado, o assunto Pentecoste. Por que o Pentecoste é tão importante para a igreja? Porque muitos obreiros, até pastores, eu abro parênteses para dizer, criticam a presença de Deus no povo. Eu pergunto para os pastores aqui, em nome de Jesus, eu vou estar encaminhando aqui para as igrejas. Eu vejo o pastor assustado dentro da Belém, meus queridos. Pastor não, obreiro, cooperador assustado comigo mesmo. Eu cheio do poder, meus queridos, olha com um olho feio para mim. Eu queria perguntar, irmãos, qual que é o problema? É congresso de irmãs aqui na igreja, eu estou cheio do Espírito Santo. Os obreiros oram com a cara feia para mim, achando que eu estou endemoniado. Qual que é o problema aqui, meus queridos? Eu tenho uma vida de oração, tá? Eu tenho uma vida de buscar a presença de Deus enquanto eu tenho oportunidade. Enquanto eu posso fazer a obra de Deus, eu estou fazendo. Porque muitas das vezes, irmãos, tem tanta gente que perde tanto tempo com tanta coisa, que não perde tempo, que não ganha tempo para fazer a obra de Deus. Eu cheguei na igreja, irmão, só acho que é o microfone. Pega o microfone da igreja e acho que é o cara. Não dá oportunidade para os obreiros da igreja, não tem visão, não vê quem é que está praticando a obra de Deus. Ou finge, irmãos, finge mentes. Finge que não te viu, finge que esqueceu. Tá? Eu não sei como que a pessoa chega a ser líder de obreiro, meus queridos, e não consegue ter uma dimensão dos obreiros que pregam na sua igreja. Eu vou pôr na posição, eu líder. Eu estou vendo aqui na minha igreja quem é que vai pregar. Por que eu vou procurar lá fora, se aqui dentro tem? Dá valor para os que estão aqui.
Dá valor nos seus obreiros. Dá valor na tua equipe. Porque às vezes preocupamos com pregadores que vêm lá de fora para pregar aqui. Mas os daqui não estão lá para fora. Então tem que ter um intercâmbio, irmãos queridos. Toda vez que um obreiro vem de fora para pregar na nossa igreja, um de dentro tem que sair para pregar lá fora. Isso tem que ser um intercâmbio, ou seja, um retorno. Porque é assim que funciona. Senão os daqui nunca vão pregar mesmo. Vão ficar aqui no banco, vai passar o ano inteiro, vai ficar numa cadeira chateado, porque fica chateado, ninguém fala, mas fica chateado. Não adianta orar o ano inteiro. Se você não tiver a oportunidade, não adianta. Temos que saber trabalhar o ministério de cada um. Um é pregador, outro é cantor. Porque você não tem oportunidade para cantar aqui. Você vai cantar lá fora também, no outro congresso. E aquele que está lá vem cantar aqui. Não somente o que está aqui dentro da igreja vai cantar aqui. Vamos fazer um feedback nisso aqui. Um retorno ministerial. Um vai e um vem, um vai e um vem. Isso é só uma sugestão. Eu estou aprendendo, crescendo e aprendendo. Porque a inveja sempre vai vir, né? Gente invejosa é o que mais tem. Até dentro da igreja tem gente que é muito invejosa, usado demônios para levantar contra nós. Vai falar que nós não vivemos o que prega, outros chamam de pidão, etc. Por que não está vendo nós, irmãos, no Espírito? Por que não está vendo nós orando? Por que não está vendo nós na Bíblia? Ou é o Satanás que está colocando tudo no caminho para impedir nós de fazer a obra de Deus? Então, quando aconteceu o primeiro Pentecoste, a primeira presença que entrou aqui no Brasil foi através de uma reunião de oração. Eu só vou falar aqui sobre a oração e eu vou pegar a Bíblia. Porque, irmãos, muitos não estão respeitando mais a oração. A oração é mais importante do que a pregação. Porque a própria oração ela estará na salva de ouro, na grande tribulação. E a oração da escatologia faz parte do fim do mundo. E não é porque, irmãos, toda vez tem que bater a mesma tecla. Isso é bíblico. Quando nós observamos o livro, acho que é o livro de Lucas, é isso daí, ou Lucas, ou Mateus, ou Marcos, vão falar assim: que lê que entenda o que diz Daniel. Se nós estamos lendo a Bíblia e não está entendendo nem o que Daniel está falando, nós estamos totalmente reprovados no que se diz teologia. Eu não estou dizendo, irmãos, que os que não pregam sobre Daniel 9 estão reprovados. Daniel 9 não é só Daniel 9, é Jeremias, é Ezequiel, é a deportação babilônica, é a história de Jesus, é as orações de Jesus, é os apóstolos. Mas estamos muito apegados ao apóstolo Paulo. Estamos falando muito sobre o apóstolo Paulo. Mas não é o momento só de falar de apóstolo Paulo. É o momento de falar de Jesus Cristo nas suas parábolas. É o momento de pregar aquilo que é mais difícil de pregar, que é as parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus é um literal e ao mesmo tempo é uma tipologia do Apocalipse. Ou seja, aquilo que Deus está mostrando na natureza é aquilo que está para acontecer dentro da terra. Quando eu observei dentro da escatologia o que são as figueiras, também tem tudo a ver aí com o que está acontecendo dentro de Israel. Tem tudo a ver um pouco sobre a guerra que aconteceu em Israel, onde entrou o próprio Hitler, matou 6 milhões de judeus. Então a Bíblia diz: observar a figueira. A figueira não é uma árvore grande, a figueira é uma árvore pequena. O que está entrando dentro dos últimos dias, irmãos, e nós temos que vigiar do orgulho, da soberba, desobedientes a pais e mães. Quando a Bíblia fala de desobediente a pais e mães, não é simplesmente só o pai e a mãe da nossa família. É desobediente à doutrina da palavra de Deus. Desobediente desde Abraão, que é nosso pai na fé. Então as pessoas que estão desobedecendo, nós estamos desobedecendo a Abraão, Moisés, e estão desobedecendo tudo a Bíblia. Quando a Bíblia fala de desobediente, é geral, não é só os filhos que tem que levar a sua. É os pais também. Biblicamente falando, porque muitas das vezes as pessoas só vêm falar dos filhos. Não, os pais são santos, cria asa e voa. Existem filhos rebeldes e existem pais rebeldes. A Bíblia fala de pais rebeldes que até Zinri foram rebeldes. E tá vindo os filhos aí, filhos do pecado, que quem são esses? Jezabel e Acabe. Então, meus queridos, são poucas pessoas que me veem no Facebook, eu prego sozinho aqui. Isso que eu já usufruo de outro aplicativo.
mas eu vou salvar isso daqui, falar sobre o Pentecoste no Brasil. Eu acho que é o tema principal dessa segunda festa, porque a última festa está para acontecer. Qual que é a última festa? Tabernáculo. O tabernáculo é a última festa dessa igreja, o arrebatamento, o tabernáculo de Deus. A Bíblia tem 3 tipos de festas principais: Páscoa, Pentecoste e tabernáculo. Estamos no Pentecoste para terminar a última festa, o tabernáculo. Então o livro de Daniel, ele completa 3 partes. 3 partes de Daniel. São 70 semanas divididas em 3 partes. Fala sobre oração, Messias. A primeira parte, 49 anos, Jerusalém está restaurado. Jerusalém passou por uma catástrofe. Jerusalém passou pela mão de Deus. Quando observamos 2 Crônicas 36, 16, 17 a seguir, estamos vendo a mão de Deus sobre jovens, onde tudo foi quebrado. Aonde a casa de Deus foi destruída, os muros foram destruídos. Mas Deus permitiu ainda na entrada de Esdras, quando você vai entrar no livro de Esdras, que é depois de 2 Crônicas 36, 16, estamos vendo o pastor Ciro, pela mesma palavra do profeta Isaías 45, dizendo: Deus está levantando um pastor para edificar Jerusalém. Isso se cumpriu em Daniel capítulo 9, antes do versículo aí 26, 25, 24, vamos ver aí, os últimos versículos aí de Daniel. Estamos observando 7 semanas. 7 semanas em dias são equivalentes a 49 dias. Mas pela palavra de Deus na escatologia e pelos estudos, dias aqui em Daniel são anos. E por isso que eu falo que lá em 10 dias, como diz a palavra de Deus na carta, 10 dias equivale a 10 anos. Poderíamos estar em 7 anos para a tribulação. Por que 7 anos? 3 foi o Covid-19. Então é o momento da igreja acordar mais cedo. O povo está dormindo demais. O povo, irmãos, eu vejo tanto orgulho, né? Eu acho que está na hora de nós começarmos a descer, pastores, obreiros, e tirar um pouco desse orgulho, tirar um pouco dessa soberba dos estudos. Tem muita gente grande, irmãos, e Deus não quer gente grande na obra de Deus. Deus não quer pessoas inchadas, Deus quer humildade. Não adianta vir aqui, irmãos, quebrar a Bíblia em milhões de pedaços e falar que você pregou. Você não pregou. Você se exaltou. Eu quero dizer para pregadores, eu estou novo, mas sempre eu carreguei a humildade no meu ministério. Não adianta subir o degrau. É hora de descer o degrau. Ah, porque hoje eu tenho 30 anos de pastor. Ah, porque hoje eu tenho 40 anos de pastor. Deus nunca mudou o que ele falou, irmãos. Quem tem a presença de Deus vai entrar para a porta para o lado de dentro, mas quem não tem a presença vai ficar no arrebatamento da igreja. Não tem como correr. Mas como obter a presença de Deus? Eu vejo pessoas que são da igreja criticando a presença de Deus, pastores. Eu peço que os pastores me ouçam com todo respeito. Eu tenho andei em igrejas, irmãos. Hoje eu estou aqui na Assembleia de Deus do Belém. Eu vejo pessoas criticando a presença de Deus. Não vou falar muitas pessoas. Dentro de uma igreja, vamos falar 100%, de 100% tem uns 5%, 10%, irmãos, que os irmãos ficam de olho, gente que fica falando contra o Espírito Santo, gente que fica brincando com o poder de Deus, mas acha que é obreiro, acha que pode estar trabalhando no culto, pode trabalhar de obreiro, brincando com a presença de Deus. E toma cuidado, pastor, pessoas assim são usadas do demônio. Para mim não tem Deus na vida, tem que expulsar esses demônios da igreja. Isso é demônio. Eu não estou falando da minha família, eu estou falando de obreiros que tem que se converter. Se Jesus voltar, vai direto para o inferno. E eu sei que eu estou falando que eu tenho maturidade para a Bíblia. Eu não estou brincando de casinha dentro de casa, irmãos. Todo dia eu oro, e esse horário que eu oro é que é o horário que mais o inimigo levanta contra a minha família. Deus abençoe o pastor Vitor Sábado. Então, quem me conhece, saiu, irmão Vitor. Eu pago o preço, irmãos. Nós pagamos o preço para chegar aqui no nível de obreiro. Antes de eu ser obreiro, não é porque eu estou aqui na Belém, não. Eu cresci dentro da Belém. Eu tenho 34 anos. Não é porque eu estou na Belém, não é porque eu estou na igreja de Madeirite, não é porque eu estou na igreja lá do outro lado que não tem ninguém. É porque nós temos que ter a presença de Deus. Mas eu vejo muitos dentro da igreja, alguns dentro da igreja, sabe, irmão Vitor, pastor Vitor, que estão, parece que, irmãos, nós estamos vivendo uma revolta. As pessoas acham que não pode mais falar em mistério na igreja, não pode andar.
Igual eu vou falar mais uma vez, eu estava aqui no congresso, aqui, beleza, irmãos. A presença de Deus andou na igreja, eu fico de oração ali no corredor, eu andei no meio, no espírito. Daí eu senti já até no corredor, irmãos. Os obreiros olhando com olho feio para mim. Parece que não é crente, irmãos. Parece que não é crente. Aquele olho feio para mim, parecia que não estava nem no espírito mais. Aí eu pergunto para os irmãos, que ordem que é essa daqui? Quando eu tocar a trombeta, nós vamos ter um corpo de glória, um corpo de poder. Nós não estamos aqui simplesmente por uma credencial. Às vezes as pessoas só estão aqui na igreja para ficar na porta e acabou. Não é assim que funciona a obra de Deus. Se fosse para ficar na porta simplesmente para ficar cuidando de quem entra e quem sai, está errado. Eu trabalhei de porteiro sozinho. Trabalhei na igreja ungida. Eu era o único porteiro da igreja. O trabalho do porteiro é estar orando até na porta. Não sei porque as pessoas não ficam orando em pé na porta, dando glória. Eu não sei, irmãos. Eu vejo coisa errada. O porteiro é para proteger a entrada da igreja de demônios e de tudo que é errado. Não é só pessoas ruins. Até o demônio não pode entrar na igreja. A porta, você é responsável da porta. Aqui não vai entrar o demônio com brincadeira dentro desse lugar. Então as pessoas erram. Aqui o porteiro é de Deus, irmãos. O porteiro tem que estar pronto para orar em frente da igreja, para o demônio não entrar, para não usar pessoas para levantar contra o Espírito Santo, para não fazer risada das línguas estranhas no culto, porque quem faz risada das línguas estranhas, alguém tem que falar que não pode ficar rindo do Espírito, você vai direto para o inferno. Porque as pessoas fazem tanto curso, mas não aprendem a ter respeito com o Espírito Santo. Então, estou aqui dentro do estudo, eu vou descer aqui sobre quando a presença de Deus ela vai ter um encontro aqui no Brasil, a origem do movimento pentecostal. Eu vou estar descendo aqui, ver se eu consigo achar o contexto aqui que eu estava aplicando. Eu deixo uns porquês aqui, né? Porque muita gente brinca com o Espírito Santo, porque as pessoas ficam compartilhando desenho, rodando para lá e para cá, porque as pessoas ficam compartilhando bonequinho com fogo, por que as pessoas ficam brincando com o Espírito Santo nesses últimos dias? Eu falo de pessoas que são responsáveis pela palavra de Deus. É momento de nós brincarmos com o Espírito Santo, meus filhos. Para mim isso aqui é uma brincadeira. A pessoa mandar um desenho no WhatsApp com um desenho rodando, eu não acho graça isso. Eu acho isso aí uma zombaria. No dia 19 de dezembro de 1910, 2 missionários desembarcaram na cidade de Belém, no estado do Pará, após passarem dias no navio, onde já tiveram algum contato com os brasileiros. Desceram do vapor, tomaram uma rua e encontraram uma praça. A chegada ao Brasil de Gunnar Wingrer, né? E Daniel Berger e Gunnar Wingrer. Mas, irmãos, muitas das vezes eu vejo, né, igual já ouvi muitos pregadores estudam esse contexto. O que é importante desse texto de Daniel Berger, Gunnar Wingrer, Rua Azusa, Wilson Moore, Edward, cheio do Espírito. O que gerou isso? O que gerou o poder de Deus para Gunnar Wingrer, Daniel Berger vir para o Brasil, lá de Nova York? Agora eu pergunto para os obreiros, líderes, pastores, o que gera alguém sair lá de Nova York para vir para cá? Não, é Deus. O que gerou isso? Não foi a oração? Por que estamos perdendo o compromisso de orar nos domingos? Chegamos na igreja, as pessoas estão sentadas, as pessoas não querem ter um compromisso de ter a presença de Deus. Daí o outro lá está cheio do poder de Deus, fala que é o demônio. Não, o demônio é você que não está orando. Viu, pastores? Tem pessoas que estão dentro da igreja que só falta falar que nós que está no espírito é um menino, é um brincalhão.
não sabe o que é uma vida de oração, não sabe o que é pagar o preço, não sabe o que é ter a presença de Deus, e quando vê alguém cheio do Espírito na igreja, está assustado. Imagine quando cai um endemoniado no chão, irmão, pode vir 10 irmãos, vai expulsar, que não vai expulsar, não está preparado para isso. É mais fácil o demônio entrar dentro da pessoa. A pessoa, quem sabe, irmão, tem um obreiro tão ruim dentro da igreja, meu querido, só falta chamar você para bater lá fora. Gente que não tem respaldo bíblico, irmãos. O maior respaldo bíblico não é pregar. O maior respaldo bíblico também, aqui dentro da Bíblia, é a oração. Não adianta. Jesus Cristo, quando ele estava na agonia da morte, as gotículas que caíam do corpo de Jesus era sangue. Jesus estava falando para os discípulos: levantai, vamos orar. Eles não estavam orando, não estavam orando. Era o momento de orar. Como que foi encaminhado aqui a fundação da Assembleia de Deus? Na minha época, a Igreja Assembleia de Deus era chamada Pentecostal Assembleia de Deus. Eu cresci aqui na Igreja da Capela, em Vinhedo. A minha igreja, a igreja essa aqui que é a Assembleia de Deus, era chamada Pentecostal. O que significa Pentecostal? Aonde aconteceu em Atos dos Apóstolos uma festa, né? E, vamos dizer aí, no início de Atos dos Apóstolos, deixa eu confirmar aqui a palavra. Atos dos Apóstolos está falando da descida do Espírito Santo, a ascensão. Eu não sou preocupado, irmãos. Muitas das vezes as pessoas gostam de jogar lá embaixo porque não tem uma faculdade teológica. Mas eu nunca vi esses pastores que têm teologia e faculdade pregar Daniel 9. Estamos esquecendo que Jesus está quase apontando nesses altos céus. Estamos esquecendo da profecia, estamos esquecendo do joelho, estamos esquecendo da humildade, estamos esquecendo do caráter da igreja. A Bíblia pode-se dizer que tem 2 temas, vigilância e oração. Então, o que está acontecendo aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é o Pentecoste. O Pentecoste era a segunda festa sagrada do ano judaico. A primeira grande festa era a Páscoa. 50 dias após esta, vinha a festa do Pentecoste. A primeira foi a Páscoa. A segunda é o Pentecoste hoje. A terceira é o tabernáculo. O tabernáculo já acabou a Bíblia. A igreja não está mais aqui. Muitas das vezes as pessoas perguntam: hoje é Pentecoste. Ainda é o Pentecoste. Esse Pentecoste vai acabar e a última festa vai terminar na Nova Jerusalém. Novos céus e nova terra. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. O que é reunidos? Não tem desunião, não tem panelinha. Porque não tem os melhores. Estamos no mesmo lugar, estamos reunidos. Hoje tem muita dissensão no nosso meio. Uns querem estar dentro, outros querem estar fora. Uns são obreiros, outros são rebeldes. Uns querem servir a Deus, outros querem ficar conversando no portão. Então estamos desunidos. Existe os desunidos, mas existe os unidos. A Bíblia fala com o bom e com o suave, que os irmãos vivam em união. Em união. Não é desunião. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estou aqui com o texto e a maior aplicação. Como que a palavra de Deus chegou nesse país? Eu vim de Rondônia para cá. Tanto, irmãos, que da minha terra tem que cortar a Transamazônica por dentro para chegar Belém do Pará. Um lugar muito quente, né? Um lugar muito de poeira, de estrada de chão. Difícil acesso. Muitas vezes os veículos quebram no caminho. Eu cheguei perto da Bolívia, na Assembleia de Deus, quando meu pai ainda dirigia a caminhonete. Nós levávamos o som da igreja. Cheguei aí perto da 115. Eu não era obreiro, eu tinha uns 13 anos de idade, 14. E cheguei até perto aí, mas um lugar muito difícil, um pessoal unido também para recepcionar as casas, né? Onde deixava aí nós se arrumar, se trocar para a igreja. E eu vejo Campinas, meus queridos. Eu creio que Deus vai mudar Campinas. Não adianta nós ter esse orgulho. Esse orgulho não faz parte do nosso ministério.
Ou por que, irmãos? Porque eu vejo tanto orgulho aqui em Campinas. Porque o pessoal não encaminha os obreiros, irmãos. O pessoal faz corpo duro do nosso ministério. Eu não sei se é só com o meu, mas tem tanta gente que prega a palavra de Deus que ficou chateado. Eu estou falando não só por mim, meus filhos. Se eu fosse chamar 10 colegas que congregou comigo na Assembleia de Deus, vamos reconhecer uns aos outros, irmãos. Vamos parar de fazer acepção. Somos todos iguais. O dia que nós morrermos, nós vamos ser o mesmo verme. Nós é a mesma terra, o mesmo pó. Para que tanta dissensão para quem vai pregar, para quem não vai pregar? Vamos se conhecer, vamos ser humildes. Ser pastor, irmãos, é ver equipe. Abra um parênteses. Eu agradeço a Deus porque alguém abriu a porta para mim. Depois de 15 anos, alguém abriu a porta para mim. Mas eu fico chateado, por que tudo isso? Não é porque prega bem, irmãos, não é porque tem uma faculdade. Isso não muda a história de ninguém. Você pode pregar uma Bíblia, mas não tem uma presença. O que vale na vida da igreja é a presença de Deus. Se não tiver a presença, isso aqui não tem valor, meus filhos. É inválido chegarmos a uma igreja sem presença. Estamos desperdiçando tempo. Quando eu observo aqui a palavra de Deus, quando glória a Deus. Quando aconteceu que glória a Deus, o Espírito Santo ele guiou Daniel Berg, fundador aí da Assembleia de Deus para o Brasil, e Gunnar Wimber. Ele estava numa reunião, eu não estou achando o texto, tem tanto texto aqui na minha frente que eu não estou conseguindo achar. O texto que está falando que ele estava numa reunião de oração, que eu quero falar sobre a oração. Por que é importante a oração? Eu vejo tanto obreiro, irmãos, preocupado com tanto estudo. O que é importante? O resultado. O resultado ele é gerado na vida de um obreiro, de um pastor, através do seu jejum, através da sua comunhão com o Espírito Santo, através da oração. Eu estou falando, irmãos, nós oramos só para pregar. Nossa vida, o armamento do cristão é a oração. O apóstolo Paulo diz, é revestido da armadura de Deus. O que é revestido da armadura de Deus? Não é uma armadura física, é uma armadura incorruptível. É uma armadura de poder. Quando a palavra do Senhor fala revestir, é o poder que vem do céu. Não é um poder material, físico. É um poder que vem do Espírito Santo. Então, observamos bem nesse ano de 2023 que muitos estão perdendo a intimidade com o Espírito, mas tem uns que têm intimidade. E aqueles que não têm intimidade, eles querem levantar contra nós que está cheio do Espírito Santo para dizer que nós é mais santo do que eles. Nós não somos mais santos do que eles. É porque eles não têm um compromisso, irmãos. Quando a pessoa perde o compromisso de orar, o compromisso de ser humilde, ele vai se tornar orgulhoso e ao mesmo tempo o seu ego ele vai ser o egocentrismo. Existem os cristãos egocêntricos que são o joio. Existem os crentes teístas e tricotomistas também. Ele crê na existência de Deus, mas ele carrega a humildade consigo e carrega as três partes. Tem gente dentro da igreja, irmãos, que é obreiro, mas para mim não está aprovado, porque não está buscando Deus como se deve buscar. Um obreiro que empurra um servo de Deus cheio do poder de Deus dentro da igreja, para mim não é obreiro. Não é, irmãos. Não tem como uma pessoa estar endemoniada, empurrar um ungido de Deus, ou dizer que o ungido de Deus está fora do altar. Para mim, quem está fora do altar é eles, entre parênteses. Eu não estou servindo para ser obreiro para empurrar os ungidos de Deus na igreja, irmãos. Eu não sei quem é que está ensinando esses obreiros, irmão, alguns obreiros dentro da igreja, de empurrar os ungidos de Deus. Principalmente eu que sou ungido de Deus. Eu fui batizado com 9 anos de idade, não fosse estranho. Tem gente assim, meu irmão pastor Vitor. Você que já viajou para tudo quanto é lugar.
Você que já morou até perto da minha casa aqui, eu tô aqui na Belém. Tem gente assim dentro da igreja, querido. Gente que não tem o Espírito Santo, irmão. Igual eu sou sozinho na vida. Hoje, é pouco tempo que eu saí de uma loja, estava trabalhando. Estou procurando emprego, estou passando uma luta na minha vida profissional. Enquanto temos a oportunidade de orar, enquanto eu tenho a oportunidade de colocar o meu som para orar, eu vou estar orando. Ainda que muitos levantem para dizer, precisa tudo isso, não. Para entrar num estádio de futebol, meus queridos, tem gente que vira à noite. Fica lá tudo lá na frente, parece que nunca comeu nada, não comeu nem nada, parece que nunca viu, não viu nem uma bola, irmão, mas fica lá 3, 5 horas em frente do estádio de futebol. Aí quando o crente está aqui para fazer a obra de Deus, vão falar assim, tá fanático. Eu estou estudando, eu vou fazer isso, é minha vida. Eu não faço isso para barganha, para ganhar dinheiro de ninguém. Eu faço isso porque é meu trabalho, é meu exercício. Eu louvo e eu prego, mas eu procuro aprender. Eu não tenho condições de formar numa faculdade hoje, uma faculdade teológica, mas independentemente eu tenho um dom de pregar a palavra de Deus. Então se eu fosse hoje lançar um livro, não é porque eu estou me exaltando não, eu lançaria o livro das visões que eu já tive, eu lançaria o livro da enfermidade que passou no meu caminho, que eu fui curado, eu lançaria o livro, o que mais? De todo o meu ministério, de tudo que Deus já fez no meu caminho, de todas as visões que eu já vi. Então a minha vida é uma história muito grande. Se eu fosse contar o que eu passei, eu não sei se eu fui até considerado como um mártir naquilo que eu sofri dentro do ministério. Viu, irmão, sabe? Teve gente que foi amarrado no caminho, né? É isso aí. Eu agradeço a Deus porque eu estou vivo, porque Deus me livrou da morte, fui odiado mesmo. Essa área eu fui. Passei por um problema psicológico por causa de uma igreja, por causa de uma oportunidade, por causa de uma porta de uma pregação. Na idade de 17 anos, hoje ainda eu passo por lutas. Até hoje tem pastor que nunca viu meu nome. Mas é meu amigo, mas me conhece. Viu eu crescer dentro da igreja, mas parece assim, nunca viu logo de mim. Você chega no culto, irmão Victor, me perdoe dizer, parece que você é um invisível. Aí as pessoas pensam que você é o rebelde. Ele fica do lado ali, parece que nunca viu você, parece que você não existe. Não existe aqui nessa igreja. Eu agradeço a Deus porque o meu pastor aqui da Assembleia me apoia. Mas se for falar de 10 para trás, nenhum me viu. Pergunta para eles, meus irmãos. Tem 15 anos que eu moro em Campinas. Vê se alguém falou assim, Laudemir, eu vou te ver para pregar hoje. Nunca. Vê aqui na internet, mas na igreja você não vê o seu nome. Fala a verdade. Por quê? Aí agora vai falar assim, Laudemir, não é o tempo que quando eu tiver com o cabelo branco, já não consigo nem ler mais. É o tempo. Meu irmão, eu já tenho 35 anos. Daqui a pouco o cabelo tá grisalho, Laudemir, agora você pode ir pregar aqui na minha igreja. Que isso, pastores? Estou falando aqui da região aqui que eu moro, do São Domingos, aqui em Campinas. Cadê os pastores que orou comigo no monte? Cadê os pastores aqui do Campo Belo, Fernanda? Cadê essa Assembleia de Deus, os pastores que conheceu? Lembra meu nome aqui, meus queridos. Tem que falar assim. Eu não estou pedindo oportunidade, não. Vem comigo, vê o que eu faço. Vê meu trabalho, vê meus exercícios. Vê o que eu tenho praticado, porque a Bíblia diz que o obreiro é aprovado e não tem que se envergonhar. Não estou envergonhado em dizer que eu estudo a palavra de Deus, que eu prego a palavra de Deus, que me dedico, que eu oro nisso. E eu sou usado para isso, Deus me escolheu para isso. É uma vergonha, irmãos. As pessoas só enxergar os bonitos da igreja, os mais grandes. Porque é só o pastor de fora, porque é formal, papá, pipó. Não existe isso dentro da igreja, meus filhos. Vamos ser humildes. Eu quero falar para os pastores aqui da região, aqui da Assembleia de Deus do Belém, reconhece o ministério, pelo amor de Deus. Jesus está voltando, irmãos. Se não reconhecer também, Jesus está voltando do mesmo jeito. Cuidado para não ficar no arrebatamento. Porque Deus conta com os humildes. Os orgulhosos não têm parte no ministério. Glória a Deus.
Eu achei interessante aqui quando a palavra de Deus vai falar sobre esse assunto, Pentecoste, né? Eu já tenho 3 visões do meu ministério profundas, que eu vou até contar aqui. A primeira visão, já vi um anjo, um rosto na minha frente, na altura da janela. A segunda visão, já vi a luz que o apóstolo Paulo viu ouvir. A terceira foi a voz de Deus, que eu já ouvi de cima para baixo. Já vi o Satanás na minha frente, da altura de 2,30 metros, com as garras para fora. Sabe, pastores ouvintes, eu já fui até a entrada do abismo. Deus já me mostrou a entrada do abismo. Eu não desci para baixo, porque Deus não deixou eu descer para baixo. Abaixo de mim era um precipício, era muito escuro. Eu só vi uma janela assim. Aquela porta gigante, ela abriu, sabe, pastor Vitor? Uma porta tão grande que ela abriu inteira. E para baixo de mim eu não via mais nada, é só escuro, mas eu só vi uma janela. Deus me alertando e falou assim: vigie, cuidado. Fala para mim mesmo. Mas Deus é muito na minha vida. O dia que eu via essa terra cheia de água, pastor Vitor, tem muita gente que não acredita no que eu falo, não precisa acreditar. O dia que acontecer, alguém vai falar assim: é verdade. Eu via um dia essa praia do Brasil, essas praias geograficamente falando, onde tem areia, queridos, vai vir água. Eu via tudo água. Assim. Não é dilúvio não, estou falando areias. Essas terras vão se diminuírem, vai ficar pouca terra nessa terra. Só vai ter a terra mesmo. A praia vai cobrir. Se alguém não acreditar, meus irmãos, até a minha avó está no sonho. Eu estava no nível no céu, no meio do céu, minha avó estava acima de mim. E eu ouvi a minha avó falar: prainha. Prainha, irmãos? Acabou a areia aqui. A Bíblia diz: o bramido do mar. Agora eu coloco a Bíblia e completa tudo que eu falei. Antes do Brasil tremer, eu vi o Brasil tremendo na minha frente. A terra, só vi a terra assim. Um pedaço de terra, a terra fazia assim na minha frente. Eu converso muito com Deus. Eu tenho uma experiência profunda com Deus, que tudo que passa na minha vida eu falo com Deus. É claro que tem pastores que têm grandes experiências, eu tenho uma experiência profunda com Deus. O dia que alguém quisesse fazer mal para mim, irmão, Deus já me mostrou até o gatilho. Porque na minha rua eu já vi isso, sabe, irmão? Faz muito tempo, mas eu só vi o gatilho. Só isso. Às vezes as pessoas falam: você coloca coisa na sua cabeça. Tem que falar tudo, tem que falar tudo. Então Deus é na minha vida. Deus é na minha vida para contar tudo. E eu conto mesmo. Certa feita, eu tive um sonho dentro da Assembleia de Deus. Acho que eu vou lembrar mais ou menos o sonho. Eu estava no corredor aqui da igreja, onde se inicia os bancos da nave da igreja. Uma parte da igreja estava acesa, isso aí mais ou menos, se eu errei, Deus o perdoe, mas é mais ou menos o sonho. Eu vi escuro esse lugar. Boa parte estava acesa. Eu vi um vaso, só isso. Você não viu o demônio, irmãos, lá na porta, lá fora. Cuidado da Assembleia de Deus. Eu te via lá embaixo, a Assembleia de Deus. A Assembleia, viu, irmãos? É outro sonho já. Eu via só o pastor de Vinhedo sair da igreja, a igreja estava só aqui, eu só via a coberta que era lá embaixo. Então, na da igreja descer na olaria. Assembleia de Deus, beleza. Vamos descer na olaria. É hora de orar. Eu tenho que contar o que Deus mandou contar. O povo está subindo demais, irmãos. O povo está subindo demais. O que é subir? Orgulho. Soberba. Eu não estou falando daquilo que você ajudar aquele que precisa com alimento, uma roupa, não. Isso é espiritualmente, colegas. As pessoas não entendem. A alma está no orgulho de não querer ter a presença de Deus, de não querer um compromisso com o Espírito, de não querer ter uma atividade espiritual com Deus. Então, quando a pessoa não quer ter a presença de Deus, ela não vai querer ter a salvação, não adianta. Quando eu não quero ter o Espírito Santo na minha vida, eu estou fora do altar, e quando eu estou fora do altar, eu estou fora do arrebatamento da igreja.
Mas Aldemir, tem que ter a presença, tem que ter a presença. Eu não estou falando falar em línguas estranhas, irmãos. Eu estou falando ter o respeito com o Espírito Santo, porque obreiros, cooperadores, presbíteros, diáconos, nave de igreja, pastores, tem que ter o respeito com o Espírito Santo, porque o dia que alguém perdeu o respeito com o Espírito Santo, esse está destinado ao Hades, e o Hades o fogo eterno, aqui perdeu a salvação. Ou é morno ou é quente? A Bíblia diz: o é morno é quente, vomitar-te-ei da minha boca, porque não és morno e nem quente, vomitar-te-ei. Não existe morno e nem quente para Deus, ou é fogo, irmãos. Porque fogo não é crente nem morno, é avivado, avivamento, o poder de Deus. Então, quando eu vejo umas historinhas de carroça, quando eu vejo umas pessoas, irmãos, porque papapá, pipó e papapi, e oba-oba, vem falar do Espírito Santo, que o Espírito Santo é isso e aquilo. Um dia o Espírito Santo vai descer nesses altos do céu, vai arrebatar esta igreja, e esses aí vai ficar no pipipi e papopó, que vai ficar no arrebatamento. A Bíblia não é uma brincadeira. Falar em mistério no culto não é brincadeira. Descer do púlpito um obreiro cheio do poder igual desce do púlpito não é perder a homilética. Perder a homilética, perder a arte de interpretar o texto, é não respeitar o Espírito Santo e cuidado que a seta ela vira para baixo e você vai direto para o inferno. A homilética é uma pirâmide, não é assim? O que eu estou falando aqui está direcionando ao meu ouvinte, mas quem está em cima aqui é Deus. Mas se eu não deixar Deus em cima aqui, você pode colocar para baixo, é o ouvinte no inferno. Eu não sou aqui o centro de tudo. Eu vejo muitas pessoas achando que é o dono do poder dentro da igreja. Porque eu sou pregador, eu estou aqui, eu sou o cara aqui. Onde está o Espírito Santo aqui? Onde está o Rei dos Reis aqui, irmãos? Eu prego a palavra, tem 4 anos que eu prego a palavra. Eu já preguei a palavra a crianças que eram endemoniadas dentro da igreja. Falta morrer o Satanás amarrando a garganta de uma criança. Quando eu pregava aqui na igreja, por mais que a minha igreja era humilde, uma igreja simples, eu estava andando aí, peregrinando essas igrejas aqui. Eu orava pessoas até vomitando. Sei lá, se era alguma coisa, mas não saía nada, não via nada, mas era assim. Aí as pessoas falam assim: como que eu posso ser usado pelo poder de Deus de uma forma tremenda? Eu vejo pessoas chegando em congresso, pastores formados, mas parece que não tem presença no culto. Parece que é só a letra. E letra, irmãos, é só a letra. Mas a letra que a presença não é só uma letra. É o milagre, é a cura, é a libertação, é o Pentecoste, é a presença de Deus em 120 almas, é a presença de Deus em quase 3.000 almas, é a presença de Deus no resultado do caminho de apóstolo Paulo, 276 almas no caminho, no navio, no mar Adriático, ainda numa turbulência no meio do navio, ainda chegou numa ilha Malta e o próprio apóstolo Paulo está orando. É apóstolo Paulo orando dentro da prisão. É apóstolo Paulo falando no seu ministério em carta de Efésios, capítulo 6, que a oração é importante. É Pedro também falando sobre a presença de Deus em Atos dos Apóstolos. Então a oração é importante. Sem a oração não tem um destino. E nem dentro da Assembleia de Deus no Brasil, porque o que destinou a Assembleia de Deus do Belém foi a oração. Estamos esquecendo da reunião que estava Daniel Berger Daniel Berger e Wigner, que estavam numa reunião. Que reunião era essa, irmãos? Não era a reunião da fofoca, não era a reunião do orgulho, não era a reunião dos melhores, a reunião era a oração. Então por que, irmãos, quando você tem que ver quem é aquele que prega a palavra de Deus, aquele que está escolhido para a obra de Deus, todos nós, a pessoa que quer louvar bem na igreja tem que ter humildade, aqui nós não somos os melhores. Tem que estar na oração. Quando observamos uma igreja num desastre espiritual porque estão perdendo a comunhão com o Espírito. Querem andar igual ao mundo, querem se vestir igual ao mundo, querem ser igual ao mundo. Então Deus fala assim: a Babilônia não vai entrar aqui. Não adianta colocar, irmãos, os artigos mudando e achar que Deus vai aceitar. As pessoas falam assim: eu sou liberal, irmão, eu faço o que eu quiser, você faz o que você quiser. Alguém fala assim: irmãos, eu estou na igreja, eu visto o que eu quiser vestir, você veste o que você quiser vestir.
O dia que tocar a trombeta é do jeito que Deus quer, não é do jeito que eu quero. Não é do jeito que o Valdemir quer, é do jeito que Deus quer. Porque para entrar nas mansões celestiais não é fácil. Para ser escolhido para o arrebatamento da igreja não é fácil. Porque Deus ele não vai aceitar o pecado, por isso que Deus, a própria Bíblia diz que muitos são chamados poucos escolhidos. O que é pouco? A palavra pouco é menos da metade. Poucos. Pode ser dizimista, pode ser ofertante, pode profetizar, pode isso, pode aquilo, irmão. Mas se estiver praticando a iniquidade, vai ficar no arrebatamento da igreja. A Bíblia diz: eu lancei aos porcos as vossas pérolas. Pérola é um valor muito importante na vida de alguém. Quando a palavra do Senhor fala pérola, a sua vida, o seu valor, aquilo que se soa para ter. Pode ser seu dinheiro, pode ser sua vida, porque o maior valor na vida de uma pessoa, o maior valor é a vida de uma pessoa, o seu corpo. Lançar o corpo para a prostituição, lançar o corpo para a bebida, lançar o corpo para o cigarro, para as coisas que vão te contaminar. Então, quando a Bíblia diz: não lançai aos porcos as vossas pérolas, lá abram parênteses, pérolas. Pérolas, uma joia muito cara. Nós somos uma joia. E a Bíblia fala 12 pérolas. Agora nós estamos aqui. Pérolas até na Nova Jerusalém. Algum tempo depois, Daniel Berger foi visitar o pastor Wingren em Salt Bend. Durante aquela visita, quando participavam de uma reunião de oração, o Senhor lhes falou através de uma mensagem profética, amados, que deveriam partir para pregar o Evangelho e as bênçãos do avivamento pentecostal. Avivamento pentecostal. O lugar tinha sido mencionado na profecia para. Aonde estava Daniel Berger, Wingren, em Salt Bend. Durante aquela visita, quando participavam de uma reunião de oração, eu paro por aqui, oração. O que destinou o caminho de Daniel Berger? O que destinou o caminho de Daniel, capítulo 9, Daniel da Bíblia, por uma profecia tão importante que termina a Bíblia na sua filosofia, na sua sabedoria, na sua escatologia, na sua eclesiologia. Em tudo eu vejo Daniel, capítulo 9. Agora eu também vejo Daniel Berger, Assembleia de Deus do Belém. Vamos aprendendo. A oração escatológica é dividida em 3 partes no livro de Daniel. Por que estamos esquecendo de um compromisso que é literalmente importante na escatologia, na teologia, no bacharel, no médio, em tudo? Daniel, capítulo 9, 26, 25, 24, 23 e 22. Gabriel passou uma profecia para Daniel, 3 partes. Daniel, 7 semanas, fala, 49 anos, Jerusalém está restaurada de todas as suas ribanceiras, tranqueiras. E 434 anos até Jesus Cristo, Messias, deportação babilônica, Mateus capítulo 1, estamos vendo da deportação babilônica até Jesus Cristo no ventre de Maria. Jesus ele está trazendo um anúncio. Bem-aventurados os humildes, porque eles verão a Deus. Vamos iniciar no Mateus, o nascimento de Jesus Cristo, porque muitos falam um pouco sobre Jesus, mas o importante é entender que Jesus ele foi humilde sendo rico. E a palavra do Senhor fala que Deus não vai aceitar rico na grande tribulação. Na grande tribulação eles vão ficar, os ricos. Quando a palavra do Senhor fala rico, não é fisicamente, é espiritualmente. Quando eu acho que eu tenho domínio, quando eu acho que eu tenho poder, quando eu acho que eu sou o mestre. E a Bíblia fala que vai ficar os falsos mestres por terra, irmãos. Tem muita gente assim dentro dos nossos dias. Eu busco humildade, queridos. Eu sei que nós somos humildes a cada momento, a cada dia, para entender da palavra de Deus, porque temos que entender a humildade. Então Jesus Cristo está junto da deportação babilônica. Dentro da profecia estamos nas 69 semanas. Daniel 9, 26, estamos aqui, ó. Jesus Cristo, apóstolos. Jesus Cristo, apóstolos, o príncipe desse século é o governo, a política, o mundo. Então a Bíblia, quando fala príncipe, é o governo do anticristo. Cuidado, irmãos, nós estamos aqui para pregar igual político.
Mas aqui não veio falar lorota. Mas não veio falar aqui só conversas, literalmente dizendo com todo respeito. Aí veio aqui falar da presença de Deus. Porque muita gente aí que historinha de fada, historinha disso, daquilo. Né? Mas não veio falar aqui de historinha, irmãos. Ela não veio falar de copo de água, ela não veio falar de celular. Ela não veio falar de palestra. A Bíblia, pregar a palavra de Deus não é uma palestra. Eu vejo pastores fazendo da obra de Deus uma palestra. Aqui não é palestra, quer trazer a presença de Deus para a igreja. Estamos errando o conteúdo, irmãos. Enquanto é para nós trazermos a presença de Deus para a pregação, estamos trazendo literal. Literal aqui não tem poder de salvar a vida de ninguém. A Bíblia diz que a letra mata, a letra é literal, a letra mata. Ou seja, pode ter alguém ter tudo isso aqui, mas o que é a presença de Deus ficou no arrebatamento. Ficou para a morte eterna. Então o que está acontecendo no início de Mateus, 434 anos até a morte de Jesus? Como se diz, 62 semanas. Pude estudar essas apostilas, pude me dedicar nesse estudo, por isso que eu pego como base Daniel capítulo 9, para colocar também outros profetas que foram de Deus, Jeremias, Isaías, Ezequiel. Estou falando da Bíblia inteira, até Malaquias, 39 livros, vamos observar que a oração é importante no conteúdo bíblico. Dentro de 27 livros, a oração também é importante no caminho da igreja, porque Jesus Cristo colocou o nome da igreja, será chamada casa de oração. Então, a oração é importante. A oração e a vigilância são amigos inseparáveis. Como Jesus Cristo ele está falando aqui, ó. Onde Jesus Cristo fala que a minha casa será chamada casa de oração. Mas a palavra do Senhor fala, vós tem feito covis de ladrões. O que significa a palavra covil? Buraco para o Satanás entrar. Quando a palavra do Senhor fala covil, muitas das vezes não entendemos. Mas nunca viu buraco dentro da igreja, tudo certinho, piso bonitinho. Mas é um lugar que o inimigo está procurando jogar você lá para a abismo. Buraco. Tem feito buraco no caminho, tem feito buraco na estrada. Porque nós estamos dobrando o joelho para tampar o buraco. Por inimigo não entrar dentro da igreja. Tem muitos obreiros, irmãos, que acham que prega mais do que eu. Ou eu acho que eu prego melhor do que eles. Mas estão esquecendo que a oração aqui é a base dessa igreja. Você pode pregar em hebraico de trás para frente. Mas quando tiver meia hora de silêncio, abre-se céu. Eu queria estar lá, irmãos, eu creio que nós vamos estar lá, por pastores, obreiras. Na hora que essa terra entrar na grande tribulação, vai entrar os cavaleiros bonitinhos, vai entrar aí os governos, as políticas, as forças ativas. Eu vejo esses cavalos como forças ativas nessa terra. Cavalo é uma força. Cavalo é carro também, como diz Zacarias. A terra vai sentir isso tudinho. Quando a igreja for arrebatada, os poderes do céu serão abalados, porque Deus vai ter que abrir o céu e vai ter que mexer um pouco no espaço sideral. O espaço sideral vai dar uma baladinha. Essa terra vai sentir um impacto tão grande, porque Deus ele vai descer no seu poder nessa terra. Então o espaço sideral vai ter que sentir esse poder do alto, esse poder do Espírito. Porque a palavra do Senhor fala, os poderes do céu serão abalados. A igreja vai ser arrebatada. A terra vai sentir um tremor, vai sentir um impacto. O mundo vai quase acabar, mas não vai acabar quando a igreja for arrebatada. Vamos dizer assim. Porque um grande poder vai se encontrar no céu. Imagina a igreja entrando nas mansões celestiais, naquilo que Deus preparou. Vai ser um impacto. Porque nós temos o poder. Deus nos deu o poder. A nossa oração pega fogo no céu. Imagine, irmão Victor. Quando a igreja pisar nas mansões celestiais, irmão,
Não sei se vai dar uma faísca. Acho que o negócio vai ser estralado. Vai dar um no céu. Não sei se vai dar uns raios poderosos assim, que vai, claro que eu creio que vai dar uns raios tão fortes, que gente que vai olhar para cima vai correr para tudo quanto é lugar, mas não adianta correr. O arrebatamento aconteceu, irmão Vitor, pastor Vitor. Agora a terra vai sentir um impacto, as profecias agora é Daniel 27. As profecias agora é o pastor do juízo final, Zacarias. Se cumpriu o que Zacarias diz, as 7 lâmpadas. Se cumpriu o que Isaías estava falando. A terra vai entrar num processo como nunca entrou. Pastores vão ficar em cima do púlpito. Ah, eu preguei, irmão. Pregou. A soberba, o orgulho, você ficou. Você não reconheceu o ministério do jovem. Você não reconheceu o ministério do obreiro. O seu orgulho foi grande através do seu dinheiro. Aí a Bíblia diz, eu sou o pastor, eu demandarei minha ovelha. Apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Mas eu profetizei, Jesus. Mas eu fui o obreiro da porta. Mas você blasfemou contra o jugo de Deus. Você empurrou o obreiro que estava ali, ó, cheio do poder. Você passou que falou que era o obreiro, era louco porque estava cheio do Espírito. Não adianta corrermos. Lá no juízo não tem como escapar da verdade de Deus. Pode ser teólogo, pode ser bacharel, pode ser anelzinho, pode ser o que quiser. Brincou com o Espírito, irmão. Blasfemou. Vai estar no juízo de Deus. Eita, Jesus. Mas eu fiz tanto curso, eu ajudei os pobres. Eu dizimei certinho, irmão. Você aborreceu meu irmão na igreja. Você aborreceu meu servo, meu oficial, meu escolhido. Você aborreceu a irmã lá da igreja porque não escrevia direito. Você não deu oportunidade para o pastor lá que não sabia escrever, que não sabia ler. Mas as orações deles estão aqui na minha salva de ouro. Apocalipse capítulo 8, 30 minutos de silêncio, por gentileza. O céu vai parar, os anjos vão ficar tudo quieto. Vai ter 30 minutos de silêncio, meia hora de silêncio nesse céu. A terra já passou pelo processo dos cavaleiros. Agora vai sentir a amargura de um joelho que foi dobrado. Mas irmão, por que orar tanto na igreja, Laudemir? Por que colocar tanta oração na sua casa, Laudemir? Taramandás. Viu, pastor Vitor? Por que não orar tanto, irmão? Eu não gosto desses crentes que oram dentro da igreja, irmão. Chega na igreja, já senta sentado, parece que não quer orar mais. Lá no Apocalipse, capítulo 8, a oração dos santos, por gentileza, abre a Bíblia. Deus vai dar uma ordem. Traz a oração dos santos aqui. Um anjo vai estar responsável. Eu não sei como que esta salva, mas eu observo um pedaço de uma luz tão forte que vai chegar no altar de Deus. Não é um pano, irmãos. Não é um paninho, não. Não é um paninho que tem uma varinha, não. Eu imagino um pedaço de fogo, de glória, traz a oração da minha igreja aqui nesse altar. Queimou. Pegou fogo o altar de Deus. Agora Deus fala assim, 7 anjos, já está preparado, já está aqui. Pode queimar a terça parte dessa terra. Pegou. Tudo que é verde, colega, você só vai ver a fumaça. Pegou fogo. Apocalipse capítulo 8, grande tribulação. Vamos entrar, irmãos. Nunca chega aqui. Eu orei para Deus me ensinar a pregar Apocalipse. Eu estou preparado para isso. Eu só não entrei dentro do inferno.
Mas se Deus fala, você quer dar conhecidinho, eu entro lá. Só para apontar o na cara de Satanás. Não mexe com o filho de Deus. Só quem tem autoridade para isso. Aqui lá Aldemir não é qualquer um, não. Eu já orei com cobra cascavel do meu lado, eu não sei. Eu já orei no meio do mato. Eu já subi montes fora. Nunca brinquei de orar. Quando eu estou orando mesmo. Esse algo que eu tenho de Deus é Deus que deu para mim. Teve pessoas aqui de Campinas que foi livre do Covid-19 e eu vi o Espírito Santo, a oração reunida nesses altos céus. Uma hora, ainda bem que eu lembrei. Sabe, eu vou contar aqui, vou contar outra. Teve uma pessoa que estava internada, que era pastor da igreja Assembleia, eu vou falar. E eu comecei a falar com o Espírito Santo, eu orei, ele é meu amigo nessa época. É meu amigo até hoje, ele está vivo. Falei, Espírito Santo, falava com Deus. Pastor, pastor, eu falava, Espírito Santo, deixa esse pastor morrer, não. Mas, irmãos, eu falo tanto com Deus que eu perturbo o céu. Sabe, irmão Vitor? Eu falo assim, Espírito Santo, deixa esse pastor aqui viver. Tem gente que não acredita no que eu falo. Eu via como fosse uma oração reunida lá em cima. Aqui, ó. Nesse canto aqui, ó. Aqui mesmo, eu só isso aqui. Mas aqui lá de cá. Eu vi a oração toda reunida lá em cima, como fosse um coral tão bonito, irmãos, que era difícil você falar assim que alguém estava orando. Tava tudo bonitinho, tudo arrumadinho. A nossa oração está arrumada, não está uma... Por mais que aqui na terra as pessoas pensam barulho, não está tudo arrumadinho. Alinhado. Com a glória. Está subindo. Oração da igreja. O pastor foi livre aí do Covid-19, está vivo. O pastor não queria voltar, estava no paraíso já, a alma estava guardada, pastor. Era o pastor aqui da sede. Eu converso, mas eu falo assim na internet, eu fico triste porque os irmãos não acreditam no que eu falo. Deus livrou da morte. Mas não foi só a minha oração. Foi a oração da igreja, porque eu tenho um contato profundo, eu sofri muito, sabe, irmão? Eu passei por marcas de hospital, passei por coisas que eu não queria nem contar. Acho que nem Daniel Berg passou o que eu passei. Não passou. Passei por coisas difíceis. Quase morri, eu cheguei numa cadeira de roda. Depois que me deram o calmante, quase morri por causa que eu queria pegar. Deram o calmante, quase morri. Você não morri, irmão, se Deus fez eu viver. Passei por umas 4 marcas do hospital, abro um parênteses, umas coisas aí que eu não falo. Hoje tem mais de 15 anos que eu estou curado do que eu passei. E eu sempre tenho uma atitude de oração. Não casei ainda, não sou um pastor porque eu não casei. Eu já estava no nível, para um presbitério, falar presbitério, ser humilde. Eu não cheguei no presbitério. Hoje eu estou de diácono, estou de cooperador. O inimigo luta, irmão. Tem gente que faz de tudo para me jogar no chão. Gente que não sabe nem minha história, mas tem uns que estão do meu lado. E o inimigo, irmão, você pode levantar contra meu ministério. Eu quero falar para quem está levantando contra meu ministério aqui na minha igreja, não, onde eu estou congregando. Você pode levantar, é você e Deus. Você não sabe com quem você está mexendo. Eu não posso ser nem nada na igreja. Pode falar que eu não sou obreiro, pode falar que eu não sou diácono, mas eu sou aquele que fala com Deus. Eu falo com Deus. Eu sou testemunha. Eu sou testemunho. Eu sou um dos testemunhas de Jeová aqui. Verdadeiramente eu sou testemunha. Pelo que eu já vi, irmãos, é verdade. Apocalipse, capítulo 8. O que está falando com Apocalipse capítulo 8? Se eu errei aí o texto, me perdoe. É Apocalipse 8. Meia hora de silêncio. 7 anjos já estão aqui diante de Deus, estão preparadinhos. Para você que acha que oração é brincadeira dentro da igreja, para você cooperador que não ora, que acha que oração não vale nada dentro do culto, eu quero dizer para você, vai se converter. Ou você se converte agora, ou espera Deus converter a terra em fogo, porque aqui terça parte está entrando com a oração da igreja. Se não está lendo a Bíblia, abre Apocalipse capítulo 8, ora aqui para nós. E veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, que altar é o altar de Deus. Tendo incensário, o que é incensário? Aquilo que carrega o perfume, isso aqui é de ouro. E lhe foi dado muito incenso, ouro brilha, ouro tem glória, ouro não estuda a glória de Deus. A glória de Deus está aqui, ouro, não é só ouro, é a glória de Deus. Está uma bola de ouro aqui, brilhando que não é qualquer ouro, é a glória de Deus.
A glória de Deus lá na Nova Mansões Celestial, ouro significa glória. Então, meus queridos, você pode pegar um ouro e falar assim, aqui é o ouro. Não, aqui é a glória de Deus lá na Nova Jerusalém, é o ouro. Mas é a glória de Deus com o ouro. É o ouro mais apurado. Está aqui um incenso de ouro. Foi lhe dado muito incenso, ou seja, muito perfume. A nossa oração é um perfume. Toda vez que um cristão está orando, está indo para Deus. Salmo 141, 2 está subindo. Suba a minha oração, está subindo. A oração da igreja vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Vai chegar um dia que vai chegar a justiça de Deus na terra. Vai chegar um dia que esses que zoaram de nós, que brincaram com nós, eles vão sentir o que é o fogo nessa terra. Deus vai falar assim, primeiro anjo, pode ir. Terça parte pode queimar, queimou. É surto, irmãos. Pessoas chamaram nós de louco porque ora dentro de casa. Eu não queria estar na pele dessas pessoas que se desviaram dos caminhos do Senhor e hoje fazem risada da nossa cara. Eu não queria estar na pele deles. Porque a volta de Jesus está tão próxima que só falta Daniel terminar de orar e alguém fala assim, eu vou esperar pregar ainda, irmão. Pregar o quê? Se nós não respeitamos o início do culto, 30 minutos de oração, fica fazendo fofocaiada dentro da igreja, e não tem responsabilidade com oração, você fica sentado na cadeira, o teu pastor sobe e você fica. Explica para mim, irmãos, eu que leio Bíblia, tenho 3 leituras bíblicas, falo com Deus de perto, tem muito crente preguiçoso dentro da igreja, não sabe dobrar o joelho, vai se converter. A palavra converter vai mudar de vida, vai mudar o jeito que você fala dos ungidos de Deus. Para de ser o grande dentro da igreja, para de ser orgulhoso no microfone porque você é líder de obreiro. Porque você manda na oportunidade, vai se converter. Aí chega na igreja querendo ser, irmãos. Porque eu tenho 30 anos de evangélico, eu mando na igreja, eu ponho para pregar o que eu quiser. Você põe o que Deus mandar, você não manda nesse lugar, quem manda aqui é o Espírito Santo. Tem muita gente que vai ficar com tudo isso, irmãos, e mais um pouco quando tocar a trombeta. Porque o orgulho está grande. A Bíblia diz, haveria homens orgulhosos, amantes de si mesmo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Quando aconteceu a entrada do Pentecoste no Brasil, estava Daniel Berg e Gunnar Winger. Não estava brincando de casinha. Não estava brincando de falar mal da vida dos outros em frente de igreja. Eles estavam numa reunião de oração. Oração na Bíblia para mim é o fim do mundo. Apocalipse capítulo 8, ninguém está brincando de casinha, de brincadeira, de fofocaiada, de risadinha. Oração de todos os santos sobre o altar, vem para mim. Orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Por que Deus está preocupado com a oração dele? Deus não está preocupado com quem pregou nos Gideões. Deus não está preocupado com os top 10. Deus não está preocupado com os melhores cantores do Brasil. Deus não está preocupado se você é o bom da música da igreja ou não. Deus não está preocupado se você tem 15 anos que é músico. Deus não está preocupado com quem é maestro. Deus não está preocupado com quem fala bem na igreja, porque tem gente só querendo falar bem, mas não está trazendo a presença. Deus está preocupado com quem tem incenso no altar. Deus não está preocupado com pessoas que não são responsáveis da oração, porque quem não ora é fraco, quem não ora não tem poder, quem não ora fala mal da vida dos outros, quem não ora fala da presença de Deus, quem não ora faz risadinha da presença de Deus, quem não ora perdeu responsabilidade, quem não ora fica cuidando do portão dos outros, quem não ora para o carro na frente da casa dos outros para perturbar, quem não ora fica falando mal da vida dos outros que está desempregado, quem não ora vai falar do arroz, vai falar do feijão, vai falar da dificuldade dos outros, quem não ora só vai na igreja para mostrar o terno que tem. Quem não ora vai ficar cuidando do perfume do irmão, ou se não tem perfume, eu tenho perfume. Quem não ora vai ficar cuidando dos carros lá fora da igreja. Carapacom, Caiaçá, estou falando de obreiro. Quem não ora só vai na igreja para abrir a igreja, irmãos. Ele não ora nem de pé para ficar vigiando a igreja. Ele não ora nem para o Satanás não entrar na igreja. Porque quando eu aprendi sobre ele porteiro da igreja, eu orava por Satanás não entrar na igreja, eu orava a Deus, neste portão aqui tu não entra, inferno. Vamos aprendendo cursinhos.
Você que deixa o inimigo entrar dentro da igreja, você não está preparado nem para entrar no reino dos céus, porque você é o porteiro, e o porteiro não é qualquer porteiro. Lá no condomínio, o porteiro não cuida para não entrar ladrão, né? Aqui você tem que orar também, para o inimigo não querer fazer mal dentro dessa igreja. Isso é ser porteiro. Eu não sei como que as pessoas aprenderam a ser porteiro, porque eu aprendi a ser porteiro desde o momento que você abre esta porta, você está abrindo Apocalipse 13, 22. Ou a porta está fechada ou a porta está aberta. Lembra isso quando você abrir sua igreja. Eis que a porta hoje está aberta, mas o dia que fechar, já era. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo o altar. Alguém sabe o que é fogo? E lançou sobre a terra e houve depois vozes, trovões, relâmpagos, terremotos. O fogo ele vai cair na terra, em algum lugar vai cair. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparavam para tocá-la. Vai tocar 7 trombetas. Só para dizer, a oração da minha igreja chegou. Pum, 1. Pum, 2, pum, 3, pum, 4, 5, pum, 6, pum, 7. Primeiro anjo está descendo. Só um anjo, sabe? Imagine que poder que Deus nos deu. É só um anjo. Imagine o tamanho de um anjo, o tamanho do planeta desse aqui. O primeiro anjo tocou a trombeta, houve saraiva, fogo misturado com sangue, foram lançados na terra e foi queimada a sua terça parte queimou. Terça parte queimou. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo, e o fogo tornou-se em sangue. O fogo tornou-se em sangue, terça parte do mar. Terça parte da beira das praias do mar se tornou em sangue. Morreu terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Imagine os peixes, imagine as tartarugas, imagine os peixes marítimos, da água salgada, o fedor que vai vir à terra. Terça parte de fedor. Porque a carniça vai tomar conta do mar. Geograficamente falando, terça parte. Terça parte do anjo tocou a trombeta, caiu do céu uma estrela ardendo uma tocha. Caiu sobre a terça parte dos rios, água doce. Imagine terça parte dos rios. Terça parte dos rios. Alguém vai abrir a torneira um dia ou vai beber água, eu não sei, vai pegar água, não vai ter água doce mais. Terça parte da água doce não vai existir nessa terra. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se absinto. Muitos homens morreram das águas por se tornarem amargas. Vão morrer pelo veneno que vai cair da água. Ou acorda hoje para dobrar o joelho, ou fica dormindo na cadeira, igreja. Vamos parar de ficar sentado numa cadeira de igreja. Você não veio para sentar na cadeira. Você veio para adorar a Deus. Porque amanhã você espera aqui sentado se quiser. Porque terça parte aqui vai chegando com destruição. As pessoas estão brincando muito com o poder de Deus. As pessoas estão fazendo muita chacorroça. As pessoas estão falando muita brincadeira e acham que nós estamos nervosos. Enquanto tem um obreiro rígido para pregar a palavra de Deus para você, o Espírito Santo está preparando a ira dele nesta caravana. Porque Deus é bonzinho até demais, mas o dia que a ira dele entrar nesta terra, queridos, eu quero ver quem é que vai falar mais alto. Hoje você pode rir comigo, hoje você pode empurrar na igreja, porque já fizeram isso comigo na igreja. Hoje você pode falar que vai me pegar lá fora. Hoje você pode falar que eu não vivo o que eu prego, ninguém. Hoje você pode falar que eu sou louco porque eu conto as suas visões, amigos, vizinhos. Chama de louco. O dia que tocar a trombeta, você olha para o céu, porque nós vai quase acabar o mundo. Sabe ler Bíblia?
É muita gente querendo pregar bonito, esquecendo do Apocalipse. Vai morar na onde, cidadão? Sabe, colegas? Você vê pregador, prega, aravaçado, nai, e não fala da Nova Jerusalém. Vai para onde, meu querido? Você prega o começo, mas não termina no fim. A pessoa prega até apóstolo Paulo, mas esquece que a Jerusalém está aqui, irmão. Você vai para onde? Você estudou teologia, você se formou na faculdade, mas você não mostrou para onde a igreja vai. Você começou o tema, mas não terminou no pé, querido. Para onde você vai, pezinho? Mas é assim, irmãos. A simetria, estuda a simetria, mas não termina a simetria. Começa a homilética, mas não termina na pirâmide. Começa na tipologia, mas não termina no último, que é o fim, a tipologia final. Estamos esquecendo que nós temos que chegar na Bíblia, no Apocalipse. Estamos esquecendo de que quem manda na mandaia sai. Quem manda na igreja é o Espírito Santo. Não é tua letra bonita, não é o teu bacharel. Não é você chegar aqui e falar a ciência da Bíblia. Porque tem muito pregador que já só quer ganhar dinheiro da igreja. Chega aqui, é papapá, papapá, pipó. Para onde a igreja vai? O mundo quase acabou, 4 milhões de mortos. E alguém está esperando acontecer mais o que, meus irmãos? Só falta a água subir na beira do mar. Só falta levantar o governo do anticristo mais forte. Já está chegando a tecnologia do microchip 666. Já está chegando aqui o W, que é o W da bússola. Os 10 chifres, W para baixo, M para cima. Eu vou dizer parábola, porque se você marcar o ponto até o QR Code. Agora eu pergunto. Você vai ver o QR Code 1 pontinho, 2 pontinhos, 1 pontinho no meio. Aqui dá o W e dá o M. Agora eu falei 10 chifres. 1 pontinho no meio, os 4 pontos da terra pro lado de fora. Os 4 pontos da terra pro lado de cima, 1 ponto no meio é o Satanás. Agora é o W. Agora é o M. O W aqui é a bússola. Mas a Bíblia não fala que as portas das mansões celestiais não vai ter oeste. A palavra do Senhor fala que é poente, então o negócio aqui não é mais leste, nem oeste. Aqui é levante, porque Deus aqui quando levantou o mundo já era. E a Bíblia começa sempre no Oriente. A Bíblia fala Oriente, mas as mansões celestiais não falam mais Oriente. Deus fala que é levante. Pode abrir Apocalipse 21 e 13 aí. Levante, portas. Mas pode errar isso. Agora estou aqui, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol. Vamos escurecer um pouquinho. Terça parte da escuridão vai tomar conta do mundo. A escuridão. Terça parte do sol vai escurecer-se. Terça parte do sol, a terra, terça parte da lua, terça parte das estrelas. Para a terça parte deles escurecer, se escureceu. A lua não vai dar mais o seu brilho. Eita. Você vai ver só um pedacinho de luz no céu no meio de uma escuridão. Porque a terça parte já está escuridão. E eu vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai. Já passa. Ai, ai, os que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que hão de vir, dos 3 anjos que hão de vir. Quinta trombeta, eu parei na quarta, quinta trombeta. O que está acontecendo? A fumaça vieram gafanhotos sobre a terra e foi-lhe dado o poder como o poder de Deus, os escorpiões da terra. E foi-lhe dito não que fizesse dano à árvore da terra, nem a verdura alguma. E foi-lhe permitido que não os matasse, para que por 5 meses atormentasse. Vai vir gafanhotos com garras de escorpião. O quinto anjo tocou a trombeta e eu vi uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dada a chave do abismo, do poço do abismo. Um grande buraco, uma grande extensão, porque abismo
É um buraco com uma grande profundidade. Abriu-se este buraco sobre a terra. Abismo é buraco. Subiu uma fumaça deste buraco, uma fumaça, uma grande fornalha, e com fumaça o poço, escureceu-se o sol, o ar, o sol. Já não haverá mais a luz neste momento. Aquilo que era terça parte de escuridão vai se tornar 100% de escuridão. Escureceu-se o sol e o ar. A fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, foi lhe dado poder sobre o poder que tem um escorpião, veneno. A morte estará sobre os gafanhotos. Acorda comigo, igreja. Eu não prego em congresso. Eu não prego na Mandaiaçai porque a minha voz incomoda. Eu não prego porque eu sou usado pelo Espírito. O dia é Rabacandaiaçai. O dia que esta palavra se cumpriu, eu preguei esses 22 livros. Eu prego esses 22 livros. A sexta trombeta, resumindo. E tocou o sexto anjo a trombeta, ouviu voz que tinha nos 4 pontas do altar, o que estava diante de Deus. E tocou o sexto anjo a trombeta, e uma voz que tinha nos 4 pontos da terra, Ezequiel 37:9, 4 pontos, oriente, norte, sul, oeste, é o globo terrestre. Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Terça parte dos homens desta terra morrerão. E o número do exército dos cavaleiros era 200 milhões, ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e que sobre eles cavalgaram tinham coraças de fogo. Cabeça de leão e sua boca saía fogo, fumaça e chofre. Eu quero dizer para esses que estão blasfemando do meu ministério, vai saber por alguns dias o que é a mão de Deus. Chega. Eu parei de brincadeira hoje. Eu parei de abaixar a cabeça para quem está levantando contra o meu ministério. Eu sou escolhido. Eu não estou para brincadeira. A brincadeira tem um limite na Bíblia Sagrada, Ravaz. Deus não tem um inocente por culpado, cidadãos humanos. Deus não é um palhaço da raça. Deus não é um brinquedinho de ioiô que as pessoas tiram onda. A justiça dele é eterna. E nós não brincamos com 66 livros. Ai daquele que acrescentaram uma palavra desta profecia, Daniel 9:26, Zacarias capítulo 4, aqui é profecia, 7 lâmpadas, aqui é profecia, 62 semanas, aqui é profecia, 70 semanas de oração, aqui é profecia, está terminando a Bíblia. Tem alguém que está assustado? Quando aconteceu o arrebatamento da igreja, a palavra do Senhor fala, alguns vão desmaiar de terror. O dia que vir cair uma coisa na praia, alguns vão estar deitados e desmaiam. Já desmaia mesmo. Está deitado, desmaia mesmo. É na praia mesmo que vai acontecer. Isso é Bíblia. Bramido do mar, é lá que vai se assustar. Ou um grande sinal no céu, vai ficar assustado mesmo. Sexta trombeta. E não se arrependeram dos seus homicídios, grande tribulação, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladronices. Para não adorar, e os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze, e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpente veneno sobre as caudas dos cavalos. E tem cabeça e com ela danificaram. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, e não adoraram os demônios, os ídolos de ouro, de prata e de bronze,
E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, e nem das suas ladroices. Então a palavra do Senhor fala que o Senhor vai dar poder a esses cavalos nessa sexta trombeta. A sexta trombeta, eu vi os cavalos nessa visão, e que sobre eles cavalgavam, tinham coraças de fogo, de jacinto, de enxofre, de cabeça de cavalo, eram como cabeça de leão, de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. 3 pragas foi morta a terça parte dos homens. Para mandar e assai, esses cavalos vinham, era o próprio demônio. Deus permitiu a simbologia de cavalos como veneno para matar a terça parte dessa terra. Como diz a palavra, saía fogo, fumaça e enxofre. Isso aqui era um veneno para acabar com a terça parte dos homens. Vamos lá. 7ª trombeta. E tocou o 7º anjo a trombeta. Houve no céu grandes vozes que tinham os reinos do mundo. Viera a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seu trono diante de Deus prostravam-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações e veio a sua ira. A ira de Deus já veio na terra. E o tempo dos mortos, para que sejam julgados ao tempo de dares o perdão aos profetas, teus servos, os santos, os que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpago, vozes, trovões, terremotos e grande salário. Se cumpriu até aí a 7ª trombeta. Vai entrar aí o governo do anticristo. Vai entrar aí os 666 microchips. Logo depois que iniciar o microchip nesta terra, ainda a palavra do Senhor fala: o cordeiro e os seus remidos no monte Sião, os 3 anjos proclamam o juízo de Deus, a ceifa, a vida, os 7 anjos com as taças, as últimas pragas. Vai chegar as últimas pragas nesta terra. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo vestidos de linho puro, resplandecente, cingido com cintos de ouro. E um dos 4 animais deu a 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias de ira de Deus que vive para todo sempre. Arabá, serve, nasce. Está vindo a ira de Deus agora depois dos 7. Dos 7 sinais evidentes da ira de Deus, agora também vai vir a ira, literalmente de Deus. A ira de Deus que vive para todo sempre. E o templo se encheu com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumisse os 7 pragas, 7 anjos. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia: aos 7 anjos, derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. A terra vai sentir a ira de Deus. Então está chegando a guerra mundial. Recebe, nasce. Está chegando Daniel 11. Recebe, sai. Está chegando aqui a luta de Deus contra a besta, o anticristo. Depois de tudo isso, vai marcar o lugar da guerra mundial. Apocalipse 16 que congregaram no lugar em hebreu chamado Armagedon, vale. Este também, pela mesma visão, Ezequiel 37 falou de um vale, e também aqui também vai ser a visão de Ezequiel, porque a Bíblia não muda o que se diz. Sai. Vai se cumprir a terceira guerra mundial pelo contexto de Daniel capítulo 9. A besta vai ser vencida, a mãe das prostituições, como diz a Bíblia em Apocalipse 17:5. O mistério da grande Babilônia, a política do maligno, a política do anticristo, a política do cavalo branco, a política do carinho da besta. Tudo política, como diz a mãe das prostituições, abominações da terra. Apocalipse 19, terceira guerra mundial, termina até aqui. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que está sentado sobre o cavalo,
e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqui foi Jesus Cristo vencendo na terceira guerra mundial. Vai descer do céu na sua corte escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Satanás vai ser solto por 1000 anos. Os fiéis irão com Cristo. Satanás é solto depois vencido para sempre. O juízo final. O juízo final. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Derrumaram os mortos, aqueles que morreram sem Cristo, aqueles que dormiram sem Cristo, aqueles que acordaram agora com Cristo. Vai acordar, agora vai direto para o fogo eterno. Não foi achado o seu nome no livro da vida. Você foi reprovado, você foi lançado no lago de fogo. Agora é o fim. Fim, irmãos. Apocalipse 22 terminando. Eu sou o fim. Terminei a Bíblia. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. A Bíblia diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Essa aí foi os últimos avisos. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. Último aviso. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz às igrejas? Apocalipse 3 e 22. Apocalipse 3 e 22. Daniel 9 e 26. Último aviso. Preservar a presença de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.